Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Arquitetura de Computadores. Como vocês sabem, o meu nome é Isley Parrella e espero que o nosso trabalho de hoje seja o mais frutuoso possível. Nesta aula, refletiremos sobre a memória principal e secundária do computador. Hoje queremos que vocês venham conhecer os principais componentes de uma placa-mãe e suas funcionalidades, e os detalhes dos principais barramentos. Queremos também que vocês saibam quais são os principais detalhes das placas de expansão que podem ser conectados num computador. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o material didático e então vamos começar. Prezados cursistas, falaremos da placa-mãe do computador. Como nós sabemos, os computadores são sistemas que dependem do funcionamento equilibrado entre diversos componentes e todos eles necessitam de uma placa-mãe confiável para funcionar. Na placa-mãe, todos os componentes que formam o computador são unidos e ligados entre si. Podem-se entender a placa como uma central que resolve problemas de espaço, uma vez que une todas as partes do sistema numa só rede de fios, porque dispõe de caminhos que permitem a troca de informações entre processadores, memórias, placas e etc. Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com energia elétrica que recebe da fonte do gabinete. Todas essas funções tornam o nome mãe, algo bem lógico. Sem ela, o computador é apenas um amontoado de chips e placas independentes. Agora que entendemos qual o papel desempenhado pela placa-mãe, vamos falar sobre seus componentes. Os componentes de uma placa-mãe, independente de seu formato ou modelo, encontramos basicamente sempre os mesmos componentes numa placa-mãe. Temos os slots ISA, PCI, AGP, o AMR, para o encaixe de placas de vídeo, de som, modems e outros periféricos, sockets para o encaixe de módulos de memória e também do processador, portas seriais e paralelas, controladoras de drive de disquete, interface, IDE, conectores para o teclado e fonte de alimentação, portas USB, reguladores de tensão e, é claro, o BIOS e o chipset. Normalmente, você encontrará diagramas nas primeiras páginas do manual de sua placa-mãe. Esses diagramas é bem útil na hora de montar um micro, pois permite localizar facilmente os encaixes e os jumpers da placa. A placa-mãe, propriamente dita, não é formada por uma placa de circuito, sendo, na verdade, um sanduíche formado por várias placas prensadas. Cada uma dessas placas contém alguns contatos necessários para conectar todos os componentes. E em vários pontos temos contatos que fazem a comunicação entre elas. Esta técnica também é chamada de MPCB ou placa de circuito impresso com várias camadas. Exige uma tecnologia de ponta e um projeto desenvolvido cuidadosamente, pois um mínimo erro na composição dos componentes ou contato pode gerar problemas elétricos ou interferências, colocando em risco
toda a instabilidade do sistema. A qualidade do projeto e as técnicas de produção. A qualidade do projeto e as técnicas de produção usadas na fabricação da placa de um circuito impresso são alguns dos fatores que diferenciam boas placas de placas mais baratas e de qualidade inferior. Um dos principais componentes responsáveis pelos problemas das placas-mãe são os capacitores eletrolíticos, que são largamente usados na placa-mãe, na placa de vídeo e em diversos outros. Eles apresentam uma boa capacidade e possuem um baixo custo de produção, porém possuem uma vida útil relativamente curta, estimada em um período de 1 a 5 anos de uso contínuo, podendo variar de acordo com a qualidade de produção e condições de uso, especialmente em relação à temperatura de funcionamento. Com o passar do tempo, os capacitores eletrolíticos perdem progressivamente a sua capacitância, deixando os componentes desprotegidos. O capacitor passa então a atuar como um condutor qualquer, perdendo sua função, sem a proteção proporcionada por ele. Os circuitos passam a receber diretamente as variações, que além de abreviar sua vida útil, tornam o sistema como um todo estável. Agora falaremos sobre os detalhes da placa-mãe. A anatomia da placa-mãe. Para escolher uma placa-mãe, devemos verificar alguns detalhes importantes quanto ao suporte a outros componentes do computador, tais como suporte ao processador. É importante analisar quais os modelos de processadores que a placa-mãe suporta e o tipo de encaixe de soquete do processador. O suporte à memória RAM. É necessário saber a quantidade máxima de memória RAM que a placa-mãe necessita, a tecnologia dos módulos de memória e os tipos dos slots. O suporte aos slots de expansão, os slots de expansão da placa-mãe, também devem ser averiguados para saber a quantidade e os tipos que ela possui. Alguns exemplos de slots de expansão são o PCI Express, entre outros. Esses slots são importantes, pois possibilitam ampliar as funcionalidades de um computador através da conexão de novos componentes. O suporte à interface para os dispositivos de entrada e saída. É importante que a placa-mãe ofereça suporte a interfaces que conectam dispositivos responsáveis pela entrada e saída de dados no computador, como PS2, serial ATA, SATA, USB, etc. Além de todos os suportes, existem outros itens que merecem atenção ao se escolher uma placa-mãe. Temos que verificar o BIOS, que significa em português Sistema Básico de Entrada e Saída. O BIOS é a primeira camada de software do sistema, um pequeno programa que tem a função de dar a partida no micro. Durante o processo de inicialização, o BIOS fica encarregado de reconhecer os componentes de hardware instalados, dar o boot e prover informações básicas para o funcionamento do sistema. O BIOS é gravado em um pequeno chip instalado na placa-mãe.
Cada modelo de BIOS é personalizado para um modelo específico de placa, não funcionando adequadamente em nenhum outro, assim como o cartão de crédito e a escova de dentes. O BIOS é pessoal e intransferível. Também devemos dar atenção ao chipset e ao tipo de gabinete, pois a placa-mãe possui dimensões de acordo com o modelo que é necessário para um gabinete, correspondente ao seu tamanho. Esses itens são muito importantes ser analisados antes de se escolher a placa-mãe. Mas, para se entender melhor o funcionamento de uma placa-mãe, nós necessitamos conhecer as características básicas de seus componentes, como o soquete, os slots de expansão, o chipset e os barramentos. E é o que vamos fazer agora. O soquete é uma placa-mãe. Uma das principais características de uma placa-mãe e qual o soquete que ela possui. O soquete é o lugar onde é encaixado o processador e, de acordo com a quantidade de pinos para encaixe que ele possui, é o que definimos qual é o soquete. Tecnicamente, isso é chamado de pinagem e é o que define qual família de processadores é suportado pela placa. Cada geração de processadores, independentemente do fabricante, exige um tipo específico de soquete. Então, é possível ter uma ideia da capacidade da placa e de seu compasso com as novas tecnologias a partir do tipo de soquete oferecido no modelo. Os principais modelos de soquetes usados hoje são o soquete 775 da Intel, a qual serve para modelos Core 2 Duo, Pentium 4, Pentium D e o Celeron D, e o soquete AM2/AM2 mais o da MD, que é o soquete utilizado pelos processadores da Phenom e Atom 64 e Sempron. Vocês sabem o que são os slots? O slot é um termo em inglês para designar ranhura, fenda, conector, encaixe ou espaço. Sua função é ligar as memórias, placa e os periféricos ao barramento e suas velocidades são correspondentes dos seus respectivos barramentos. Nas placas-mães são encontrados vários slots para o encaixe de placas, vídeo, som, modem e rede, por exemplo. Os slots são de memória de expansão e os slots de memória que variam de acordo com o tipo de memória suportado. Por exemplo, uma memória do tipo DDR2 não encaixa um slot para a memória DDR3 e vice-versa. Os slots de expansão serve para que seja possível adicionar recursos à sua placa-mãe. Neles você conecta placa de rede, placa de som, modems, placa de captura e etc. Outro componente de grande importância nas placas-mães é o chipset. Seguramente, o chipset é os componentes mais importantes da placa-mãe, pois é ele quem comanda todo o fluxo de dados entre o processador, as memórias e os demais componentes. É ele quem controla os barramentos, as interfaces, portas paralelas e seriais, além da memória e do cache. São todos controlados pelo chipset. O chipset é composto internamente de vários outros pequenos chips.
um para cada função que ele executa. Temos um chip controlador das interfaces IDE, outro controlador das memórias, etc. Daí o nome chipset, ou conjunto de chips. Existem vários modelos de chipset, cada um com recursos bem diferentes. Hoje em dia, ele é dividido em dois. Na memória, na maioria das vezes, que são a ponte norte, que controla a memória, barramento de vídeo, o slot AGP ou o slot PCI Express, e transfere dados com a ponte norte, que é a ponte sul, que controla componentes periféricos tais como HD, porta USB, barramentos, PCI, dispositivos de som e rede. O chipset é também uma espécie de delimitador de capacidade na placa-mãe. Ele é quem vai definir qual a quantidade e tipo de memória suportada, quanto e quais tipos de HD são suportados. Qual a velocidade máxima que o processador que será ligado à placa-mãe poderá ter, dentre outros. Desde a primeira aula, estamos citando os barramentos a todo momento, não é mesmo? Vamos analisá-los agora? Em arquitetura de computadores, um barramento é um conjunto de linhas de comunicação, é um condutor elétrico ou fibra óptica que permitem a interligação entre dispositivos de um sistema de computação. Exemplo, CPU, memória, memória principal, HD e outros periféricos, ou entre vários sistemas de computação. O barramento é o meio, o caminho, onde os diferentes componentes do computador, com o disco rígidos, módulos de memória, placa de som, placa de vídeo, placa de rede, entre outros, são conectados ao processador. Basicamente, os barramentos podem ser divididos em dois grupos. O barramento local, que é o responsável pela comunicação do processador com a memória RAM e a memória cache, e o barramento de expansão, que é acessível através de slots na placa-mãe, onde são conectados as placas de expansão, rede, som, vídeo, etc. Os barramentos de expansão apresentam diversos tipos com desempenhos variados. Dentre eles, podem-se citar, ou já ultrapassados, ISA, EISA, VLB e AGP, e os atuais, PCI, PCI Express, SATA e USB. E o SAS, o Fairway 1394, o Thunderbolt. As placas-mães possuem padrões em seus formatos, pois as placas-mães possuem diferentes formatos e medidas de acordo com o gabinete do qual serão instalados. Os formatos encontrados nas placas-mães são o AT, o Baby AT, o ATX e o BTX. Aqui encerramos o nosso aprendizado sobre a placa-mãe e falaremos sobre as placas de expansão. Qual a finalidade das placas de expansão? As placas de expansão permitem aumentar as possibilidades de um computador, permitindo a inserção de novos componentes como uma placa de vídeo, uma placa de som, de rede, entre outros. Vamos falar sobre os componentes citados, começando pela placa de vídeo.
A placa de vídeo é o dispositivo responsável por enviar as imagens geradas no computador para a tela do monitor. As placas de vídeo atuais são capazes de suportar recursos 3D e possuem processadores dedicados, cuja função principal é processar imagens realizado. As placas de vídeo atuais são capazes de suportar recursos 3D e possuem processadores dedicados, cuja função principal é processar imagens, realizando essas tarefas com grande rapidez. Desta forma, elas liberam o processador para a execução de outras tarefas do computador. A qualidade de uma placa de vídeo está associada a algumas características: GPU, que é o processador de vídeo, memória de vídeo, ela é utilizada na forma de imagens no monitor, barramento interno, que é a forma como o GPU se comunica com a memória de vídeo, barramento de expansão, ele forma a placa de vídeo que se conecta ao computador. A placa de vídeo possui vários padrões, dentre eles estão a MDA, CGA, EGA, VGA, SVGA, XVGA, WQXGA, QSXGA, todas elas possuem variações referentes ao tamanho de suas resoluções. As placas de vídeo possuem diversos conectores, cuja finalidade geral é conectar o sinal de vídeo de um dispositivo para outro. Os principais conectores são o RCA, o Super Vídeo, Vídeo Componente, VGA, DVI e HDMI. Agora analisaremos as placas de som. As placas de som caracterizam-se como dispositivos capazes de emitir áudio produzido por um computador. Nos primeiros computadores, o único dispositivo presente era o PC SPACE, o qual emitia avisos sonoros da placa-mãe. Hoje em dia, as placas de som podem ser encontradas basicamente de duas formas: as placas off-board, compradas separadamente e adicionadas à placa-mãe, e as placas on-board, integradas na placa-mãe do computador. As placas de som têm os seus tipos de conexões de acordo com o modelo da placa, e as conexões mais usuais são a MCI, conexão de cor rosa, são as conexões para microfone, a Line-In, conexão de cor azul, são conexões para a entrada de áudio, e a Line-Out, conexão de cor verde, que são conexões para a caixa de som ou fones de ouvido. A Space-Ack, conexão de cor preta, são conexões para caixas de som sem amplificação. O SPDIF e o Subwoofer, conexão de cor laranja, são conexões para dispositivos externos com sinal digital. O joystick MIDI são conexões para controle para jogos joystick ou instrumentos MDI. Encerrando o assunto, falaremos sobre a placa de rede. A placa de rede é um dispositivo que permite que os computadores possam se comunicar. Quanto a essa comunicação, meio físico de transmissão pode ser guiada e não guiado, via cabo par trançado, por exemplo, wireless sem fio,
sem fio e fibra ótica, entre outros. A função de uma placa de rede é basicamente preparar, enviar, receber e controlar os pacotes de dados para a rede. As placas de rede mais comuns em um computador são as do tipo PCI e podem ter taxas de transferências de 10, 100 ou 1000 megabytes por segundo, as quais utilizam o padrão Ethernet. Chegamos ao final de nossa aula. Nessa aula, você conheceu os detalhes e os componentes de uma placa-mãe. Aprendeu também sobre os diferentes tipos de barramentos que permitem conectar outros dispositivos e as placas no computador. E ainda, você conheceu as principais placas de expansão que podem ser usadas no computador. Aprendeu também que existem diferentes conectores, tanto para vídeo quanto para áudio, e que nem sempre eles são compatíveis entre si. Além do que vimos na nossa aula, é importante para o seu êxito profissional que nessa disciplina que você também leia o material didático e solicite a ajuda de seus tutores, sempre que surgirem dúvidas. Empenhe-se em seus estudos e lembre-se, o seu sucesso só depende de você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.